Olá, pessoal. Eu sou a professora Poliana e essa é a segunda parte da aula com o tema Fisiopatologia celular frente aos estímulos nocivos. Vocês verificaram no final dessa aula que estímulos nocivos são capazes de pedir aumento da demanda, falta de nutrientes, irritação crônica, que a célula vai responder através de uma hipertrofia, de uma hiperplasia, de uma atrofia e de uma metaplasia. Agora a gente vai ver com riqueza de detalhes qual é os principais participantes desses eventos e como eles acontecem. Bom, primeiramente sobre a hiperplasia. A palavra hiperplasia vem de muito para o hiper e plasia, diferenciação ou proliferação celular. Então, a hiperplasia, ela pode ser classificada como um aumento da proliferação celular a partir de estímulo interno ou externo. Nós temos aí dois tipos de hiperplasia, uma que é fisiológica e a outra que é patológica. Dentro da fisiológica, nós temos dois subtipos. Uma hiperplasia que é compensatória, ou seja, ela vai acontecer após algum dano. Por exemplo, um corte na pele, você tem uma hiperplasia local. Ou lá no fígado, se você faz uma ressecção, retira um pedaço desse fígado, em 6 meses ele volta a ter o seu tamanho natural. Por quê? Porque aconteceu um evento de hiperplasia compensatória. E essa hiperplasia ela pode ser também hormonal, porque hormônios vão estimular ali um aumento da capacidade funcional com o aumento da proliferação celular. Então, você tem como exemplo principal aí o útero aumentado na gestação por ação da progesterona. Sobre a patológica, ela vai acontecer de que forma? A hiperplasia patológica ela é resultado de uma desregulação hormonal. E o principal exemplo que a gente tem aqui é a hiperplasia prostática benigna que acontece nos homens. Então, você vê na figurinha aqui, demonstrando a próstata em seu tamanho normal, ela fica aqui localizada póstero inferior à bexiga, que é a parte maior. Na hiperplasia prostática benigna, a ação hormonal da testosterona vai conduzir, desregulada no caso, ela vai fazer com que essas células da próstata, células prostáticas, elas aumentem sua divisão celular e aumentem de tamanho. O que é interessante a gente reforçar? Se essa desregulação hormonal for resolvida, nós temos então que o órgão, as células, elas deixam de ter essa capacidade de hiperplasia e elas retornam ao seu tamanho normal. Contudo, isso aqui representa um papel importante na atenção, no desenvolvimento de cânceres, sendo importante sempre investigar e resolver o caso. Então, vamos lá. Na hiperplasia, você tem então ali a célula quiescente. O que é uma célula quiescente? É uma célula que está parada lá na fase G0 de multiplicação de divisão celular. Ou seja, uma célula que é capaz de se dividir, mas que ela encontra-se em stop. Ela não está se dividindo no momento. Então, ali é preciso ter eventos que vão estimular ela a sair dessa fase G0 e passar a se multiplicar, aumentar a sua quantidade. Para isso, ela vai ser estimulada aí por hormônios e sinalizadores peptídicos, como o fator de crescimento do endotélio vascular ou o hormônio do crescimento, e hormônios esteroides, como a testosterona, a progesterona, dentre outros hormônios esteroides. Após a estimulação, né, por parte deles, além da ação viral também pelo o vírus do papiloma humano, HPV, você tem aí a participação de enzimas, como a MAP quinase, a ERK e a AKT. Todas essas enzimas, nesse grupo de enzimas, vão estimular a indução da síntese proteica. E a partir dessa síntese proteica, elas estimulam a diferenciação celular.
Agora nós temos o segundo tipo de adaptação celular, que é a hipertrofia. Então, o hiper aqui continua tendo o significado de aumento, de maior. Mas trofia, ao contrário da plasia, ela vai ter referência ao tamanho da célula. Então, nós temos que a hipertrofia é o aumento da massa celular como condição a uma adaptação a um estímulo. Essa hipertrofia, ela também pode ser de dois tipos, uma hipertrofia fisiológica e uma hipertrofia patológica. Na hipertrofia fisiológica, o principal exemplo que a gente pode citar aqui é a atividade muscular, os exercícios musculares. Você tem mostrando aqui, ó, que quando eles são estimulados, as fibras musculares, que estão nas células do músculo, elas aumentam o seu volume, por exemplo, durante a musculação. Enquanto a patológica, nós temos o exemplo da hipertrofia cardíaca. Então, aqui você tem 3 cortes histológicos do coração. Esse do meio é o que está apresentando um coração normal. Então, você observa aqui a abertura das cavidades ventriculares, que permitem aí a passagem do sangue normalmente. Se a gente observa o fragmento do coração, o corte do coração, né, um corte transversal, do lado esquerdo da figura, você pode observar que teve um aumento aqui, ó, do tamanho das células, ou seja, um tipo de hipertrofia. E esse aumento das células, ele se deu aqui a partir da parede do coração, em direção a essa luz, a essa cavidade ventricular. Isso é o que a gente chama de hipertrofia concêntrica. E essa hipertrofia concêntrica, ela é patológica. Por quê? Aqui você observa uma diminuição da luz da cavidade ventricular. Então, vai acontecer o quê? Uma diminuição do fluxo sanguíneo. Essa diminuição do fluxo sanguíneo pode gerar uma insuficiência cardíaca. Essa insuficiência cardíaca pode conduzir a uma isquemia e levar a pessoa, o acometido, ao óbito. Pois bem, e do lado direito também quer dizer que é uma hipertrofia patológica? Não. Aqui do lado direito a gente observa o evento de forma contrária. Também aconteceu uma hipertrofia, mas aqui essa hipertrofia ela partiu da luz ventricular em direção à parede do órgão. É o que a gente chama de hipertrofia excêntrica. E ela não é patológica, ela é fisiológica. Ela acontece, por exemplo, quando você tem aí o exercício físico, como a musculação. E ela não vai ter nenhuma interferência aí no fluxo sanguíneo. E dessa forma, ela não vai gerar danos. Então, ela é uma hipertrofia fisiológica, a hipertrofia excêntrica. Então, você observa que essa hipertrofia ela pode ser decorrente de agentes físicos, como o estiramento mecânico, de agentes químicos, como os hormônios e esteroides, da mesma forma que na hiperplasia. Então, aquela célula que encontra lá na fase zero, a célula quiescente, ela vai ser estimulada a sofrer hipertrofia. Bom, mas se ela tem o mesmo estímulo, por que então ela não faz uma hiperplasia? Acontece que aqui nós vamos ter o TGF-beta, o IGF-1, a angiotensina 2, como vias metabólicas participantes. E essas vias metabólicas, elas não induzem a síntese proteica. Ou seja, as células vão permanecer na fase G0 do ciclo celular. Então, você não tem divisão celular. Você tem apenas um aumento do volume da célula. Como então que eu vou diferenciar quando vai ser uma hiperplasia e uma hipertrofia? Isso vai depender do tipo de célula em que está acontecendo o processo. Por exemplo, células lábeis, elas são altamente hábeis a se proliferar, a se multiplicar.
células estáveis, elas têm a capacidade de se multiplicar, mas elas se mantêm na fase zero, só quando tem muita necessidade que elas se dividem. E ainda você tem um tipo de célula que elas são chamadas de células permanentes. Essas células não se dividem de forma nenhuma. Isso aí vai ser o primeiro fator que vai influenciar. O segundo fator aqui que vai ser predominante vai ser a via metabólica que foi ativada. Se essa via metabólica ela estimular a síntese proteica, então você tem o quê? Hiperplasia. Se essa via metabólica não induz a síntese proteica, você tem um evento de hipertrofia. O terceiro evento é a atrofia. A, em ciência, em biologia, significa não, sem volume. Então, a atrofia nada mais é do que a perda do volume celular devido à supressão da síntese proteica, mas, apesar disso, ela tem o quê? As funções reduzidas, mas viáveis. Então, a atrofia, ela também, assim como a hiperplasia e a hipertrofia, pode ser de dois tipos, fisiológica e patológica. Na fisiológica, nós podemos citar a atrofia do útero após o parto, ou seja, no pós-parto, o útero que se aumentou para receber o bebê e favorecer o seu desenvolvimento, ele precisa retornar ao seu estágio inicial antes de estar gravído. Olha aqui a gente observando um útero aumentado na imagem, e o útero que diminuiu o seu tamanho, ou seja, um processo de atrofia, que é fisiológico. O segundo evento aí, fisiológico, acontece durante o desenvolvimento intrauterino. Em uma das etapas é formada uma estrutura chamada notocorda, que é um tubo neural. Essa notocorda ela vai participar da formação da base do crânio que vai proteger o sistema nervoso central. Depois que ela realiza essa função, ela perde as suas características e tende a fazer o quê? Sofrer atrofia. Essa atrofia também é um tipo de atrofia fisiológica. E a patológica, quando que ela vai acontecer? A atrofia patológica está relacionada com a diminuição da carga. Por exemplo, os astronautas, quando eles saem da nossa gravidade, aquilo lá, o corpo encara, as células encaram como um evento para que as células diminuem a sua atividade metabólica. Então, por isso tende-se a atrofia. O engessamento, quando a pessoa quebra, fratura o osso. A perda da inervação, você diminui estímulos para ela se manter ali ativa. Diminuição do suprimento sanguíneo, diminui a nutrição que está chegando ali para aquela célula. Ou mesmo a nutrição inadequada. Assim como o envelhecimento. Conforme vocês podem observar nessa figura, lá você tem um indivíduo jovem, um indivíduo progredindo de acordo com a sua idade, o avanço da idade, ele pode desenvolver a atrofia cerebral, que é bem comum. Então vamos lá. Aqui na atrofia, o que vão ser os eventos? Por exemplo, você tem mais de uma via sendo ativada, mas na carência nutricional é ativada o NF-κB. Então você tem a célula aquiescente, através dessa ativação NF-κB, você vai ter ativação de proteossomos ou lisossomos. Proteossomos vão ser importantes para agir na quebra de proteínas pequenas. E os lisossomos, eles podem atuar na quebra de proteínas pequenas, mas preferencialmente na quebra de proteínas grandes. Essa degradação de proteínas, junto com a inibição das vias de proliferação, por exemplo, por intermédio do TNF-alfa, vão culminar na atrofia da célula. E aí, por fim, nós temos a metaplasia. Meta quer dizer alteração. Alteração da sua proliferação. Então, a metaplasia nada mais é do que uma alteração reversível de um tipo celular para outro em resposta a um estímulo estressante. E ao contrário da hipertrofia, da hiperplasia, da aplasia, ela sempre vai ser patológica.
e, normalmente, mais grave, mais associada com eventos cancerígenos. Dentro da metaplasia, embora ela não possa ser fisiológica, ela seja só patológica, você tem 3 tipos diferentes. Primeira é a metaplasia que a gente chama de escamosa. Nesse tipo de metaplasia, o epitélio colunar, ele deixa de ser colunar e passa a ser um epitélio escamoso. Vamos imaginar os fumantes com o uso do cigarro, nicotina, dentre outros agentes tóxicos presentes aí no tabaco. Lá no sistema respiratório, você tem ele sendo constituído de epitélio colunar, que são essas células representadas aqui em roxo claro. Elas são retangulares, cilíndricas. Com a irritação crônica causada pela nicotina e pelos outros componentes, esse epitélio é estimulado a deixar de ser retangular, colunar, cilíndrico e passa a ser escamoso ou pavimentoso, ele é achatado. Isso aí, o organismo, as células, elas atuam aí no momento de adaptação à irritação crônica, para poder deixar de considerar os agentes do cigarro como agressores. Mas essa mudança de epitélio, ela é prejudicial para a respiração. A pessoa passa a apresentar o fumante dificuldade de respiração. Dessa forma, ela é mais propensa a desenvolver uma doença respiratória. O segundo tipo de metaplasia é a metaplasia colunar. Aqui vai acontecer o inverso. O epitélio escamoso, ele passa a ser um epitélio colunar. Quando que eu vou ter isso? Vamos imaginar a situação aqui no esôfago. O esôfago é aquele tubo que vai ligar aqui a faringe ao estômago. Quando a pessoa desenvolve o refluxo gástrico, quer dizer o quê? Que o suco gástrico, que não deveria retornar para o esôfago, ele consegue subir, ascender o esôfago. O epitélio escamoso, ele é estrategicamente localizado no esôfago para facilitar a movimentação do bolo alimentar durante a digestão. Quando a pessoa tem um refluxo gástrico, aquele componente ácido subindo, atingindo esse epitélio escamoso, induz ele a sofrer metaplasia e passar a ser um epitélio do tipo colunar, que é resistente a esse suco gástrico. Contudo, isso aí está relacionado com o desenvolvimento de câncer, que é o chamado esôfago de Barré, a metaplasia de Barré. Por fim, nós temos a metaplasia do tecido conjuntivo. A metaplasia do tecido conjuntivo está relacionada aí com a alteração do tecido mesenquimal, o músculo, que passa a ser um tipo de tecido ósseo. É o que a gente pode observar na miosite ossificante, conforme está mostrando aqui na imagem, na figurinha. Bom, como que vai acontecer essa metaplasia? Embora um tipo celular se diferencie a outro, essa metaplasia ela vai se dar lá a nível de célula-tronco. O que acontece? Normalmente a gente tem uma reprogramação da célula-tronco, vamos chamar ela aqui de tronco A, para uma célula-tronco B, ou seja, com características diferentes, que vai originar uma célula AB ali diferenciada. Vou estar mostrando aqui na figurinha. Você tem um tipo de célula, ela sofreu uma metaplasia e mudou para um novo tipo de célula. Isso aqui vai ter uma série de agentes aí de mediadores participantes. Entre eles estão as interleucinas, que são substâncias relacionadas à resposta imunológica. Normalmente, 4 delas são envolvidas: interleucina 1B, 2, 4 e 6. E elas vão apresentar diferentes perfis. A interleucina 1B, 4 e 6 tendem a aumentar, enquanto a interleucina 2 ela faz diminuir. Essa interleucina IL-2 ela vai diminuir, por exemplo, na metaplasia do cérvix uterino.
enquanto o aumento da interleucina 6 é observado lá no aumento, na metaplasia da bexiga. E a metaplasia do esôfago, você observa essas 4 interleucinas estando participando. Ou seja, a metaplasia você tem diferentes agentes trabalhando. Eles podem ou não coincidir. Além disso, o que a gente vai ter? Outros mediadores, como o TGF-beta, que é responsável por aumentar a expressão condrogênica, diminuir a diferenciação muscular ou adipose. E aí você tem a metaplasia celular. Sendo importante aqui lembrar que, em longo prazo, a metaplasia pode induzir a neoplasia. E por isso a gente relaciona, por exemplo, o uso do cigarro com desenvolvimento de câncer. Então, pessoal, essas são as referências. Obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima videoaula.